Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma escola bíblica. Quero convidar a todos os nossos irmãos para nós fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo sobre esta lição que nós vamos nos debruçar, esse precioso ensino da Tua Sagrada Escritura. Sê conosco, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir o que o Teu Espírito Santo quer falar com a nossa vida neste estudo. Assim nós oramos ao Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como de costume, antes de adentrarmos na lição, nós vamos ouvir um louvor e logo a seguir daremos início ao nosso estudo. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu, tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus, tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu, plena paz, consolação, acharás na Deus a vitória aos santos conceder. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegar-se para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu, plena paz, consolação, acharás na oração, Deus a vitória aos santos conceder. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu vais aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu, plena paz, consolação, acharás na oração, Deus a vitória aos santos conceder. Louvado seja Deus. Vamos então aqui, meus irmãos, com a graça do Senhor, darmos início ao nosso estudo, à nossa lição. Como anteriormente já tínhamos comunicado aos irmãos, compartilhado inclusive o PDF desta lição, o nosso assunto hoje faz parte de uma série de lições, cujo tema é a supremacia das Escrituras, que nós já temos estudado, passamos já por 6 lições e hoje é a lição de número 7. A lição de número 7 tem o título A Bíblia transforma as pessoas. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e intenções do coração. A nossa verdade prática, que na verdade é um parágrafo, uma frase, normalmente, que resume o todo da lição que nós estudaremos. A nossa verdade prática é: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. A primeira parte dela está na carta aos Hebreus, capítulo 4, do 11 ao 13, e a segunda parte da nossa leitura bíblica em classe está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso 6. Nos diz a palavra do Senhor em Hebreus 4:11: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, 2 Coríntios, capítulo 10, dos versos 4 ao 6. Nos diz a palavra do Senhor no verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Antes de nós adentrarmos propriamente na lição, eu quero fazer um pequeno comentário aqui que tem a ver com o nosso plano de aula. Nessa lição, nós veremos que a palavra de Deus é viva, que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador, dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determinará o futuro de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer um pequeno comentário antes de nós darmos sequência na nossa lição. Esse texto que nós lemos, que é o nosso texto-chave, ele nos diz que a palavra de Deus é viva. O que significa isso? No seu contexto, a palavra de Deus ela é viva porque ela é uma palavra atual. Ela não é uma palavra que cai em desuso, ela não é uma palavra que tem um prazo de validade e a partir dali ela deixa de ter valor. A palavra de Deus é única e diferente de qualquer outra obra escrita no mundo. Qualquer outro documento que pode eventualmente ter um prazo de validade. E a partir daquela data, aquele documento, aquilo que ali foi escrito, perde a legalidade. A palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é viva e um dos motivos pelo qual ela é viva é por isso. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, as palavras de Deus, não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus será sempre atual. Como disse um homem de Deus, a palavra de Deus, se não me falha a memória, foi Billy Graham,
A palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal que estará em circulação no dia de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Só para os irmãos terem uma ideia, de muitas obras que foram o ápice de sua época e caíram em desuso depois. Existe um livro chamado O Livro dos Mortos. É uma obra egípcia, e trechos desse livro, partes desse livro, foram encontrados nas tumbas das múmias, e por isso ele também é chamado Livro dos Mortos, ou também Saída para a Luz, no original egípcio. O Livro dos Mortos era um compilado de orações, hinos e fórmulas mágicas que, de acordo com as crenças egípcias, guiavam os mortos em sua viagem para o outro mundo e os ajudavam a enfrentar os desafios encontrados durante a jornada. Meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia, esse livro, ele era, nos seus dias, no Antigo Egito, ele era como se fosse a Bíblia. O que a Bíblia era para os hebreus, o que a Bíblia é para nós, esse livro, o Livro dos Mortos, equivalia para os egípcios. Hoje, milhares de anos depois, esse livro se tornou completamente obsoleto. Ninguém mais no Egito usa esse livro, a não ser para conhecimento histórico. Ele não tem mais a autoridade e muito menos o valor que tinha para os egípcios naquela época. Em contrapartida, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o livro mais vendido do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu citei essa obra aqui em contraste com a Escritura Sagrada para os irmãos terem uma ideia do quão a palavra de Deus é incomparável a qualquer outro livro escrito na face da terra. E a palavra de Deus é o único livro que nós podemos afirmar que é vivo, porque o autor, o verdadeiro autor da Bíblia, ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1,21. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta é a introdução. Como os irmãos sabem, as nossas lições, normalmente, em via de regra, elas têm 3 tópicos e esses tópicos têm subtópicos. Em sua maioria, 3 subtópicos, alguns têm um pouco mais. Antes de nós entrarmos nos tópicos e nos subtópicos, eu quero fazer uma pequena observação nessa nossa introdução. Então, a palavra de Deus, quando obedecida, e o que é ser obedecido? O que é obedecer à palavra de Deus? É aquilo que nós já, ao longo das nossas lições, nós temos sido repetitivos. Mas como Paulo mesmo falou, quando ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, ele não se aborrecia de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para os irmãos daquela igreja. Da mesma forma, às vezes nós somos incisivos, nós somos insistentes em alguns pontos ao longo das nossas lições, porque isso é segurança e é algo que nós precisamos inculcar. O que é inculcar? É tu gravar na tua mente, é tu repetir, até que aquilo faça parte da tua vida automaticamente. Então,
A Bíblia ser obedecida é quando tu é um ouvinte da palavra, quando tu é um leitor da palavra, mas tu não fica apenas nesses estágios. Tu não é apenas um leitor e apenas um ouvinte, mas mais do que ser um leitor e um ouvinte, nós somos praticantes da palavra de Deus. Quando nós somos praticantes, que nós nos esforçamos, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós nos consagramos a Deus, nós suplicamos a Deus que o Deus Todo-Poderoso aplique a sua palavra na nossa vida. Essa palavra tem o poder de transformar a nossa natureza e não deixar com que nós nos desviemos do caminho. Na leitura bíblica em classe, nós vimos um exemplo negativo da nação de Israel, que o escritor aos Hebreus, ele aconselha aos irmãos a não seguirem o mesmo exemplo. Qual foi o mau exemplo que a nação de Israel deu? Aqueles que saíram do Egito, que viram todos os milagres que Deus fez, os que tinham 20 anos para mais, todos pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. E por que eles pereceram? Por causa da incredulidade. Porque eles viram e ouviram a palavra de Deus. Eles viram e ouviram os mandamentos de Deus. Eles não viram só os milagres. Eles, além de verem os milagres, eles viram e ouviram as palavras de Deus. Mas como eles não colocaram em prática nas suas vidas, eles foram tomados por esse terrível pecado que é o pecado da incredulidade. É um dos pecados mais graves diante de Deus, mais hediondos. Eu tenho para mim que é esse pecado, o pecado da incredulidade, que leva muitas vezes a pessoa a cometer o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, fica essa advertência. Ser apenas um leitor e apenas um ouvinte pode levar a pessoa a um endurecimento a tal ponto que ele se torna um apóstata da fé. E isso o impede de, assim como o povo de Israel não entrou na terra prometida, isso impede também que a pessoa seja salva por Jesus. A salvação da pessoa, ela fica em xeque e ela fica completamente a perigo. Talvez nós possamos aplicar aqui aquela semente que cai à beira do caminho. A pessoa ouve a palavra, ela crê por um tempo, mas depois vem Satanás, vem as aves do céu, vem os espíritos malignos, e aquela pessoa, ela abandona a fé. Ela crê por um tempo, mas depois ela se torna um apóstata da fé, e ela não dá sequência ao projeto de salvação ao qual ela creu de início. O primeiro tópico. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, Hebreus 4:6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo pecado. Neste propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é a palavra de um Deus vivo, Hebreus 3:12. Hebreus 9:14, Hebreus 10:31, Hebreus 12:22. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Deuteronômio 32:46 ao 47. Vamos ver o que nos diz em Deuteronômio 32, do 40 ao 47. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores.
Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num, que é Josué. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão ides para possuí-la. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, os irmãos vejam que não faltou advertências da parte de Deus para aqueles que se desviaram. Da mesma forma que nós, o dia que estivermos diante do tribunal de Cristo, para sermos avaliados por Deus, para recebermos o nosso galardão, nós não teremos argumentos. E se nós que salvos passaremos pelo tribunal de Cristo, os irmãos imaginem os ímpios que passarão pelo julgamento do grande trono branco. Imagina se esses terão algum argumento. Se os salvos não têm argumentos diante de Deus, eles reconhecerão em uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor, 3 vezes santo, tremendamente justo. Os ímpios da mesma forma, quando condenados, quando irem para ser lançados no lago de fogo, eles irão conscientes de que Deus é justo e que o juízo que eles receberam foi completamente merecido da parte de Deus. Por isso que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 2, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa penetrar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação do Espírito Santo, Efésios 6:17. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe o desejo da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a nossa carne, Gálatas 5:17. Só quero lembrar, meus irmãos, aqui, aquilo que nós já temos dito. Nós não conseguimos citar todas as referências bíblicas aqui, indo no texto. Porém, nós temos o PDF que nós disponibilizamos para os irmãos. Então, os irmãos que quiserem e devem, depois, com tranquilidade, analisar cada um desses textos citados aqui, porque são aqueles textos que dão o subsídio para aquilo que a lição está ensinando. E o bom seria que todos nós, quando ouvimos alguém ensinando a palavra de Deus, nós também vamos na palavra de Deus para conferir se é aquilo mesmo. Louvado seja Deus. Então, esse subtópico 2, ele está nos dizendo que não existe lugar na nossa alma, não existe lugar no nosso ser e inclusive no nosso corpo que ela não possa agir. Inclusive, a palavra de Deus tem poder para ajustar um desvio genético. Pode ser um desvio na personalidade, pode ser um desvio na sexualidade, que não está de acordo com aquilo que Deus criou originalmente. A palavra de Deus tem
o poder para transformar o que quer que seja na vida de qualquer pessoa. Não existe lugar no consciente, no subconsciente, no inconsciente que a palavra de Deus não possa agir, que a palavra de Deus não possa acessar. Até mesmo as recâmaras mais ocultas, mais profundas do nosso subconsciente. Lá a palavra de Deus tem o poder. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós vamos vamos absorvendo cada vez mais da palavra de Deus, cada vez mais estudando, cada vez mais aplicando a palavra de Deus na nossa vida, mais nós vamos sendo transformados pelo poder desta espada penetrante. Não existe nada que possa resistir à palavra de Deus. Não existe nenhum conceito, não existe nenhum coração, por mais duro que seja, que possa resistir à ação da palavra de Deus. Subtópico 3. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Olha o que nos diz em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós podemos esconder o que quer que seja de qualquer um, por muito tempo e às vezes até por uma vida toda, mas jamais vamos conseguir esconder de Deus. É por isso que ninguém tem mais consciência de pecado, ninguém tem uma consciência mais apurada de pecado do que o crente em Jesus Cristo, do que aquele que tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo é quando ele sai da palavra de Deus, quando ele entra em uma atitude, em uma condição que ele está em rebeldia à palavra de Deus, ele está em desobediência aos justos, santos e retos mandamentos de Deus, automaticamente o Espírito Santo, na sua consciência, já lhe diz: isso não está certo. Até aquilo que nós escondemos. Se eu preciso esconder alguma coisa da minha esposa, se a minha esposa não pode saber daquilo, é porque eu não devo fazer. Se o meu filho não pode saber daquilo, é porque eu não devo fazer. Se o pai, a mãe não pode saber daquilo, é porque eu não devo fazer. Se o pastor da igreja não pode saber que eu pratico aquilo, é porque eu não posso praticar. Porém, eu posso esconder dos homens, mas jamais de Deus. Essa palavra, ela é viva porque ela age na nossa vida, e quando nós estamos em desconformidade com ela, nós não conseguimos viver bem. Não existe nada que incomode mais a vida de um crente do que ele viver em desacordo com a palavra de Deus. Ele pode até tentar enganar a si mesmo com palavras, mas ele não consegue fazer isso por muito tempo. Ele engana as pessoas, ele usa argumentos que às vezes são aceitos pelas pessoas, mas o Espírito Santo ele não consegue levar na conversa. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com aquele que não está de acordo com a palavra de Deus. Porém, se endurecermos o nosso coração a tal ponto como os israelitas no deserto se endureceram, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. É por isso que nós temos aquele período que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. É o tempo que Deus dá para o arrependimento. Nós não podemos adiar.
aquilo que precisa ser consertado na nossa vida. Nós precisamos nos arrepender e imediatamente tentar entrar em acordo com a palavra de Deus. Porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar. E nós não sabemos também quando Cristo vai nos chamar. E que o dia que nós tenhamos que nos apresentar diante de Deus, que nós possamos adentrar neste tribunal, justificados pelo sangue de Jesus, arrependido dos nossos pecados e tendo abandonado as nossas práticas pecaminosas, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. A sinopse do tópico 1, a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o interior do coração humano. Louvado seja o nome do nosso Deus. Antes de nós entrarmos aqui, meus irmãos, no tópico 2, nós ainda temos alguns minutos. Antes de nós adentrarmos no tópico 2, eu quero ler para os irmãos a sinopse desse tópico 1. A sinopse é o resumo desse tópico. A palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Foi isso que nós aprendemos no tópico 1. Agora o tópico 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Subtópico 1. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, segundo Coríntios 10:4. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, Efésios 6:12. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, nossas armas são poderosas em Deus, segundo Coríntios 10:4. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante, Efésios 6, do 13 ao 18. Meus irmãos, é muito comum Paulo fazer duas comparações quando ele vai falar da vida cristã. Normalmente ele compara o cristão ou a um atleta ou a um soldado. Em ambas as comparações nós temos exemplos de determinação, exemplo de obediência, exemplo de alguém que tem um alvo fixo e toda a trajetória, tudo que é praticado durante a trajetória, tudo que é investido durante a trajetória é visando esse alvo pré-determinado. O alvo pré-determinado do crente em Cristo Jesus é a salvação, é a glorificação do nosso corpo mortal, a transformação que se dará na segunda vinda de Cristo. Este é o alvo principal quando nós seremos transformados à imagem de Jesus Cristo, a imagem do homem perfeito. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado e ressurreto. Até que alcancemos este alvo, esse objetivo, nós temos uma trajetória, nós temos uma caminhada. E como soldados de Cristo, nós estamos em meio a uma batalha. A nossa batalha, ela não termina quando nós confessamos a Cristo. Pelo contrário, é ali que ela começa. E a partir dali, da nossa confissão de Cristo como nosso Senhor e Salvador, tendo os nossos pecados justificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, nós entramos em um processo de santificação. E esse processo ele durará até o último dia de vida, ou até a segunda vinda de Cristo, se nós estivermos vivos quando Cristo voltar. Até que cheguemos a um desses dois momentos, nós estamos em uma batalha. E não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual, contra as hostes espirituais da maldade que se opõem
permanentemente, constantemente a nós, para que nós nos desviemos desse alvo que nos foi proposto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo das oposições dos principados e potestades do mundo espiritual é nos desviar desse projeto. Por isso que, quando nós damos uma legalidade, Satanás e seus demônios, eles têm poder para agir na vida do crente. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. O problema é que quando nós damos legalidade, e quando nós damos legalidade, normalmente quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos vulneráveis. E aí nós pecamos. E a própria palavra pecado já significa errar o alvo. Então, quando nós somos induzidos ao pecado, e nós consumamos o pecado, nós nos desviamos do alvo. E a palavra de Deus, por isso que ela adverte tanto o cristão para lutar contra o pecado, para combater contra o pecado, para não dar tréguas ao pecado, porque o pecado nos leva a errarmos o alvo. O pecado nos tira do foco. O pecado nos tira daquele alvo que é a salvação em Cristo Jesus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Subtópico 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, 19. O líder das forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5, 8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, 4. A palavra de Deus anula o mal com a graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas 1, do 21 ao 23. Meus irmãos, quais são as armas que Satanás usa? Há poucos dias eu ainda comentava. Apesar de Satanás ser muito previsível, porque ao longo das Escrituras nós vemos que ele usa sempre as mesmas táticas, apesar disso, o homem é sempre um alvo fácil nas mãos de Satanás. Basta o servo de Deus parar de vigiar por um momento, negligenciar a palavra de Deus por um momento na sua vida, e ele cai nas astutas ciladas do diabo. Todos esses ensinos heréticos que têm se levantado nos nossos dias com muita força, essas ideologias satânicas que destroem os bons costumes, destrói o valor da família, relativiza o poder e a veracidade da palavra de Deus, a atualidade da palavra de Deus, tudo isso não é novo. Satanás usou desde o início da igreja. Porém, como sempre ao longo da história, o homem cai sempre, tropeça sempre nas mesmas coisas. Satanás deita e rola quando as pessoas, quando os homens, quando inclusive servos de Deus, eles deixam de praticar a Escritura. Eles deixam de observar a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus. Eles entram no relativismo, e quando entra no relativismo é um passo para a queda, é um passo para a apostasia. Por quê? Porque quando a palavra de Deus deixa de ser a nossa verdade absoluta, a nossa única regra de fé e prática, automaticamente nós vamos entrar na apostasia. Os irmãos tomem muito cuidado com esse movimento, com essas pessoas que têm se levantado nos nossos dias, dizendo que a Bíblia tem
precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia já é atualizada. É nós que temos que submeter o nosso entendimento cativos à palavra de Deus. Tópico 3, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, 2 Coríntios 10, 5. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Subtópico 4. A destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5. A altivez refere-se a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3, 8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. 2 Coríntios 4, 2 ao 4. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Por isso, meus irmãos, Satanás, ao longo de toda a história, ele combate incessantemente para desacreditar, para descredibilizar a palavra de Deus, porque ele sabe o poder transformador que essa palavra tem na vida de uma pessoa, quando esta pessoa se submete à palavra de Deus. Essa palavra se torna viva e eficaz na sua vida. A sinopse do tópico 2, nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, vamos para o último tópico da nossa lição. A Bíblia nos torna humildes. Subtópico 1. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria humana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4:10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, ele se achega a nós. Tiago 4:8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção de Deus é plenamente concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. Meus irmãos, como eu já disse aqui, Satanás usa das mesmas táticas. E, normalmente, ele consegue derrubar uma pessoa da graça de Deus, usando aquelas próprias predisposições que nós já temos na nossa natureza caída. E uma delas é o orgulho. Os irmãos vejam que quando Satanás tentou a Eva e Adão no paraíso, ele tentou como? Através do orgulho. Quando ele diz assim, ó, se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva olha para o fruto e ela diz o quê? Qual é a leitura que ela faz? E viu Eva que era agradável à vista e boa para se comer. Porém, o que Deus tinha dito? Não coma, porque o dia que vocês comer, vocês morrerão. Mas quando Eva deixa o orgulho falar mais alto, evidentemente que induzida por Satanás, mas Satanás só conseguiu induzir porque ela deu uma legalidade para Satanás,
Da mesma forma que hoje, Satanás só consegue atuar na nossa vida, só consegue nos induzir à tentação quando nós damos uma legalidade para ele. Quando nós negligenciamos a verdade da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz isso, mas aí o nosso orgulho quer nos fazer relativizar o que não, mas a palavra de Deus disse, mas não é bem isso. E aí nós damos a legalidade para Satanás agir na nossa mente. E uma vez que nós tenhamos dado essa legalidade, nós somos um alvo fácil. Meus irmãos, nós precisamos resistir ao diabo. Mas como nós resistimos ao diabo? Nos sujeitando a Deus. Porque antes da palavra dizer que o diabo foge de nós, o que Tiago diz que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos sujeitar a Deus. 4:7, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O primeiro passo é sujeitar a Deus. Se sujeitar à palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Não nos movermos daquilo que a palavra de Deus ensina. A partir desse momento, nós temos condições de ir para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Resistir ao diabo. Ninguém resiste ao diabo sem se sujeitar a Deus. O primeiro passo, sujeitai-vos, pois, a Deus. A partir do momento que eu me submeto à verdade da palavra de Deus, eu tenho condições de resistir ao diabo. Uma vez que eu tenho condições de resistir ao diabo, ele foge de nós, porque ele não tem poder sobre aquele que está debaixo da palavra de Deus. O diabo não tem poder, o mundo espiritual não tem poder para agir na vida daquele que está no centro da vontade de Deus. E aí ele foge. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, João diz isso, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por que o maligno não toca? Porque ele não tem legalidade para agir. Porque a pessoa está está no centro da vontade de Deus. Ela está obediente à palavra de Deus. Ela não é somente um ouvinte e um leitor, ela é também um praticante. Ela aplica a palavra de Deus na sua filosofia de vida. Segundo subtópico, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, do 6 ao 7. Ele deixou a sua glória, João 17:5, humilhou-se para se submeter à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João 13:14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. João 13:15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Filipenses 2:5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece à palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2:21. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós temos um perfeito exemplo de humildade na palavra de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Aquele ao qual nós devemos imitar. Os irmãos imaginem, se Jesus, sendo Deus, ele abre mão de toda a sua glória, ele abre mão do seu senhorio, ele toma a forma humana para nos ensinar que o único caminho para a redenção do nosso pecado, o único caminho para o retorno ao estado original em que nós fomos criados. Não fomos criados para morrer. A morte entrou por causa do pecado. Foi uma legalidade que os nossos primeiros pais deram, e isso sujeitou toda a raça humana ao pecado e automaticamente à morte. Mas a morte não é o fim para aquele que se submete a Deus. Para aquele
que segue os exemplos de Cristo. Por isso que eu disse, uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós tivemos a remissão, a redenção dos nossos pecados em Cristo. Porém, precisamos perseverar em seguir a Cristo até que Cristo nos chame. Uma vez que nós morremos, o pecado cessa. E aí nós vamos aguardar a ressurreição dos mortos, quando nós ressuscitaremos para viver eternamente com o Senhor em um corpo glorificado. Até lá nós vamos ter um combate renhido contra o pecado. Porém, nós já temos em Cristo a nossa vitória garantida. Cristo foi o nosso exemplo perfeito. O nosso primeiro pai, o primeiro Adão, pecou. O segundo Adão não pecou. O segundo Adão cumpriu todos os requisitos. E nós, sendo imitadores de Cristo, nós caminhamos para essa glorificação também. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Então, a humildade, ela não é uma opção. A humildade é uma ordem, é uma obrigação. Aquele que verdadeiramente segue a Cristo, aquele que verdadeiramente aplica a palavra de Deus na sua vida, cada vez mais vai tendo menos espaço para o orgulho. E aí se cumpre aquilo que João Batista diz, que ele cresça e que eu diminua, louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que foram chamados, Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade, Efésios 4:2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas, João 15:5. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quer dizer que uma pessoa não foi purificada pela palavra de Deus. Significa que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus pode ser verdadeiramente humilde. Os irmãos entenderam? Por que muitas vezes nós vemos pessoas supostamente convertidas? O fato de estar fazendo parte de uma comunidade cristã não é garantia de que verdadeiramente houve uma conversão. Eu identifico a conversão na minha vida pelos frutos que eu produzo. Quais são os frutos que um crente em Jesus ele produz? Os frutos do Espírito. Mansidão, temperança. Então, quando tu olha para uma pessoa, ela se diz crente em Jesus, ela diz que se converteu, mas as atitudes dela, na prática diária, não condizem com as atitudes de Cristo, ela não se converteu verdadeiramente. Ela está enganando a ela mesma e, às vezes, está enganando a congregação. Porque se ela foi verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo, ela está nesse constante aperfeiçoamento, nessa constante busca por humildade. Eu não estou dizendo que em algum momento da nossa vida o orgulho não se assenhoreia de nós, ele pode se assenhorar. Eu não estou dizendo que a arrogância não vem, a arrogância vem, mas quando ela vem, o Espírito Santo imediatamente leva-nos a identificar e nós começamos a tentar corrigir aquilo. A soberba e o orgulho, ela não pode fazer parte
permanentemente da vida de um cristão. Nós vamos ter que lutar sim contra esses sentimentos toda a nossa vida cristã. É aquilo que eu disse. O fato de nós termos sido perdoados por Cristo e estar numa caminhada com Cristo não quer dizer que nós não vamos pecar mais. Nós vamos lutar constantemente contra o pecado. Nós vamos muitas vezes lutar até a volta de Cristo contra inclinações da nossa carne. Porque o pecado não está em ser tentado. O pecado está em ceder à tentação. Então, tem inclinações carnais que uma pessoa que se converte a Cristo, ela vai ter que lutar o resto da vida dela. Ela não pratica porque é pecado, porque desagrada a Deus. E o Espírito Santo, a graça de Deus sobre ela, dá poder para ela lutar contra isso e ela vencer essa inclinação. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, na sua vida cristã, que em algum momento ela não vai ser tentada naquilo. Ela vai ser tentada, mas a graça de Deus será mais forte, o poder de Jesus na vida dela será mais forte para que ela não peque. É isso que a palavra de Deus diz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. A sinopse 3 é: Deus resiste aos soberbos e concede a verdadeira sabedoria aos humildes, que são transformados pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão do nosso ensino: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas se rebelaram contra ela, sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. E, por fim, aprendemos que os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, aqui nós concluímos a nossa lição. Que o Espírito Santo nos dê, o poder para, através da graça de Jesus na nossa vida, conseguirmos atingir esses objetivos na presença de Deus. Nós fomos salvos para darmos frutos na presença do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Nós encerramos aqui a nossa escola bíblica. Estaremos agora com a nossa oração de encerramento. Logo a seguir, estaremos transmitindo louvor até que a nossa reunião se encerre. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Pai bendito, nós oramos em nome de Jesus. Agradecemos a Ti por essa preciosa lição, Teu Espírito Santo que nos ilumina a cada dia, levando a Tua palavra a ser para nós a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Louvado seja o Teu nome. Recebe, Senhor, esta escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Escrito está nos céus, no livro do
Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu só queria fazer uma pequena correção aqui. Eu citei que aqueles que creem por um tempo, eu citei que Jesus tinha dito isso na explicação da parábola aquela semente que foi semeada à beira do caminho. Na verdade, não. Foi na semente que caiu entre as pedras. Ela caiu entre as pedras, nasceu, mas logo a seguir veio o sol e ela secou porque ela não tinha raiz. Foi nessa explicação que Jesus disse que simbolizava aqueles que ouvem a palavra do evangelho, eles creem por um tempo, mas logo a seguir, por causa das provações, por causa das perseguições, eles abandonam a fé. Encerramos aqui a nossa escola bíblica. Que o Senhor abençoe a todos. Aqueles irmãos que quiserem o PDF da nossa lição, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou aqui mesmo, né, pelo vídeo. O ideal é entrar em contato pelo WhatsApp 55996506009. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor.